Pessoal, eu estou aqui com o Floquinho hoje para falar sobre os 6 atalhos perigosos no ganho de massa muscular rápido. Então fica comigo nesse vídeo porque envolve melhora dos seus resultados e com segurança, tá? Para que você não morra durante o processo, nem perca um rim, nem nada do tipo. Então já comece esse vídeo clicando no gostei, se inscrevendo aqui no canal, pois eu e o Floquinhos estamos aqui para ajudar vocês. E o nosso erro, né, Floquinhos? Número 6 é colocar proteínas demais na dieta. Então, muitos alunos meus me perguntam isso. Leandrão, ele tá feliz? Vamos verificar a felicidade dele. Só uma coisinha, pessoal. Eu vou fazer uma promoção na minha consultoria esportiva para 10 pessoas apenas, descontos de 20% a 40%. Lá nos comentários, o primeiro fixado está explicando todas as regras para isso. Muito bem. Como eu ia Pois bem, pessoal, como eu ia dizendo, o excesso de proteína, alguns alunos meus me questionam logo que entram na assessoria: Leandrão, vou subir para 3 gramas quilo, o que você acha disso? Eu já fiz um vídeo falando sobre proteína aqui no canal, quanto que absorve, tudo certinho. Então sempre que tiver uma dúvida, procura Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar algum vídeo meu aqui no canal. Quando a gente coloca proteína demais, a gente está colocando pedras, mas não quer dizer que os pedreiros irão utilizar isso. Então se eu pegar uma pessoa para montar uma pirâmide e der uma pedra para ela, ela vai falar: não consigo, porque me faltam pedras para levantar uma pirâmide. E se eu te desse, então, 300 pedras, isso me ajudaria. Então eu vou te dar 30 pedras por dia durante 10 dias. Vai sair a piramidezinha? Vai. E se eu te der as 300 pedras em um dia só? Você me entrega essa pirâmide um dia? Não, porque eu estou sozinho nessa construção. Então é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês estão com uma síntese proteica de valor X, não adianta dar um monte de proteína a mais. Isso vai gerar sobrecarga no nosso organismo. Sim, proteínas demais fazem mal para a nossa saúde. O que acontece é que 2 gramas quilo, que se acreditava que era um excesso antigamente, é totalmente normal para a gente que treina. Agora, se eu jogo 4, 5 gramas quilo e eu não tenho uma utilização para isso, isso faz mal sim. Então é uma estratégia que não gera resultados, tá? E que, além de tudo, faz mal para a saúde. Número 5. Sim, quando a gente treina pesado, nós temos uma sinalização maior e com isso a gente consegue um resultado mais eficiente. E aí você pode usar um estimulante, um pré-treino, para que o seu treino fique com mais qualidade. Isso é totalmente certo. Só que algumas pessoas começam a perder mão, começam a colocar muito estimulante, começam a colocar estimulantes que não são bons para a nossa saúde, como por exemplo o Potenai, e ficam viciados nisso. Estimulantes em excesso também tiram o nosso apetite, aceleram demais o metabolismo, colocam a gente num estado acima do que a gente estaria pronto para treinar naquele dia e pode causar lesões. Então o excesso de estimulantes, pensando no ganho de massa muscular mais rápido, é um erro catastrófico. Além de não ser sustentável, prejudicar os resultados, também faz mal para a nossa saúde. Como que eu gosto de utilizar pré-treinos? Leandro, você tem pré-treino em casa? Eu tenho sempre, o ano inteiro. Só que eu uso nos dias de cansaço. Então 1, 2 vezes por semana é normal, a nossa energia oscila. Algum dia você dorme um pouquinho pior porque aconteceu alguma coisa durante o seu dia e isso tirou a qualidade do sono e no outro dia vai refletir. E aí nesse dia que você está um pouquinho mais cansado, mas você tem que treinar legal, você toma um pré-treino ou uma cafeína ou um estimulante para voltar a mais ou menos aquele estado. Uma vez ou outra, tem dia que você acorda e está benzão, sabe? Dia que você já está muito bem. E às vezes quando você toma aquele pré-treino, ele bate bem, dá uma sensação muito gostosa. Eu sei disso, eu também sou ser humano. E eu uso um pré-treino numa situação dessa, mas é num caso isolado. Então se eu acordo muito bem, eu procuro evitar. Aquele dia, faz muitos meses de que eu não faço uma coisa dessa, um exagero desse, uma coisa desnecessária, porque eu estou bem para treinar. Nesse dia eu vou usar um pré-treino para me sentir muito bem e treinar ainda melhor, mas é um dia. Então não faça isso todos os dias, até porque você vai acostumar com o pré-treino e depois para de ser eficiente, para de gerar disposição. Então não é interessante. 4º atalho perigoso: treinar exageradamente alto. Leandro, você falou isso no anterior. Não, mas o anterior você não ia perceber.
Por quê? Porque você ia estar estimulado, então você ia ficar ali e tal. Agora, nesse daqui, é uma coisa mais consciente, vamos colocar dessa forma. Ainda que inconsequente. Então, a gente sabe que quando a gente treina, a gente sinaliza o corpo. Então, se eu treinar mais, em teoria eu sinalizaria mais, tá? Só que o que acontece é que não podemos viver só da via da sinalização. Então nós temos outras coisas que acontecem ao mesmo tempo no nosso corpo. O treino não faz só uma coisa, entendeu? Então quando você treina acima do recomendado, você vai chegar num momento que essa sinalização se torna incompetente, porque ela vai sinalizar mais. Só que você criou um dano tão grande que vai levar tanto mais tempo, ou que em processo cumulativo vai te colocar num estado de overtraining que vai fazer você parar de treinar. Então, quando a gente fala de um treino de qualidade, a gente não está falando de um treino quanto mais melhor. A gente está querendo colocar um detalhamento específico de volume, intensidade, frequência e densidade, que eu já expliquei isso aqui no canal, as 4 variáveis de treino. É muito importante você entender isso para você montar um treino bem estruturado, e com isso você vai sinalizar e danificar o seu corpo e esperar ele recuperar dessa danificação, que é o que acontece durante um treinamento, para que você volte a treinar e consiga vir de uma linha, agredir essa linha, recuperar a linha, esperar compensar e aí sim você treina de novo. Se você treinar demais achando que isso vai acelerar os processos de ganho, mesmo que você esteja usando esteroides anabolizantes, você não terá sucesso. E falando neles, com certeza o número 3, eles tinham que estar aqui presentes, nos atalhos perigosos, é a utilização dos esteroides anabolizantes. Então qualquer esteroide anabolizante, quando ele é utilizado para fins estéticos, em doses suprafisiológicas, ele é perigoso. Tá? Leandro, em qualquer um, isso, qualquer um. Só que ele é dose dependente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais hormônio, esteroide anabolizante, eu coloco para dentro, mais eu corro riscos da minha saúde. E eu também tenho mais resultados. E aí é que as pessoas cometem um erro muito grave. Quanto mais hormônio, mais resultado? Sim. Quanto mais hormônio, mais colateral? Sim. Mas o que acontece é que eles não sobem proporcionais. Então, coloquei hormônio a mais, resultado colateral. Resultado colateral. Agora eu vou dobrar a quantidade. Quer ver que legal? Ó, resultado colateral. Aí começa a ficar desinteressante a matemática. Porque em circunstâncias dentro de coisas inteligentes, vamos colocar desta forma, eu tenho uma troca razoavelmente equivalente. Estou trocando X de saúde por X de resultado estético mais rápido ou mais longe mesmo, né? Um shape que eu não chegaria. E aí eu subo a dose, eu subo os dois. Então não estou dizendo que é uma coisa boa, mas você está tendo mais dano à saúde, mas também está tendo mais resultados, de forma mais ou menos equivalente. Só que chega um momento que não fica mais assim. E aí você começa a só ter colateral para ganhar 200 gramas a mais, 300 gramas a mais. Então não adianta, pessoal. Para quem achar que vai fazer um ciclo extremamente forte e vai conseguir chegar num nível de um atleta de palco em 6 meses, esquece, vai fracassar. Eu encerro o meu canal se isso acontecer. Então, o que vocês têm que fazer é o seguinte: Leandro Twin, quero competir. O sonho é teu, beleza. Vou assumir que vou trocar saúde por resultados. O sonho continua sendo seu, só cabe a mim respeito e incentivar você a refletir se isso realmente é o que você quer. É o que eu quero, Leandro. Então não adianta você querer, vou me preparar para daqui 6 meses, o que você acha? Não funciona assim. Quando vir os 6 meses, você vai saber se está preparado para entrar num campeonato ou não. Leandro, mas eu preciso de uma programação, isso. Mas quando você olha para o espelho e você não vê nada ainda, você não tem como se programar, você não tem nada. Agora, Leandrão, eu olho e eu já tenho músculos bons, volume muscular legal, o pessoal comenta, atleta comenta, vou fazer uma preparação de 4 meses, pegar mais firme, é uma coisa. Agora, uma pessoa que não tem detalhamento nenhum ainda, olha no espelho e fala, daqui 1 ano eu vou competir, já vou dando umas olhadas nas competições. Não, esse não é o caminho que você deve fazer. Vai se tornar um caminho perigoso, porque quando você coloca um prazo, você tende a querer aumentar a dose, querer fazer as coisas mais rápido. E no caso, a velocidade, o aumento dos hormônios é o que leva aos colaterais mais severos
que a gente vê, sim, ceifando vidas, com utilização de coisas que outros fisiculturistas também fazem, mas de uma forma menos maluca. Outro atalho muito perigoso e que tem uma ilusão muito grande com ele é em relação à insulina. Então, a insulina é um hormônio, tá? Mais anabólico do nosso corpo. Beleza. Por isso que fisiculturista que usa insulina, ele entra num degrau acima. Isso é fato. Agora, é o hormônio mais perigoso que você pode encontrar, porque o que ele vai fazer? Ele vai abaixar a sua glicemia. E se ele baixar demais, você fica com hipoglicemia. E se ele baixar muito, você entra em coma. E se ele baixar muito, você morre. Com uma só aplicação, Leandro? Exatamente. Então, por exemplo, se você toma insulina há anos, estou habituado a isso, e você errar numa dose, você morre. Agora vamos fazer o inverso. Você nunca usou nada. Nunca usou insulina. Vou usar uma vez só não vai dar nada. Se errar na dose para relação de carboidrato, você morre. Então, a insulina, ela é um hormônio extremamente perigoso. Tá? Qualquer coach que se preze, qualquer treinador que se preze, ele nunca vai colocar a insulina como algo banal. Se chegar um aluno iniciante, quero tomar insulina porque eu quero, cortado. Não faz sentido. Você precisa evoluir muito bem com esteroides anabolizantes para depois pensar em GH e para depois pensar em insulina. Insulina é a última droga que você vai colocar na rotina de um atleta. Então, na tentativa de ganhar massa muscular rápida, a utilização da insulina é muito perigoso. E o nosso número 1, que não tem a ver com droga. Mas por que é perigoso? Porque as pessoas querem ganhar massa muito rápido e fazem o quê? Saldo calórico positivo muito excessivo. E aí nós temos duas vertentes aqui, os que comem limpo e os que comem sujo. Vamos comentar de cada um deles. Os que comem limpo, eles vão comer muito mais calorias do que o que eles precisam. Leandrão, fiz as contas, 4.000 calorias para o meu bulk. Vou meter 5.000. Assim eu vou crescer mais rápido. Vou crescer mais rápido? Claro, com certeza. Você está dando mais oferta de nutrientes, então você vai ganhar massa muscular mais rápido. Só que você vai ganhar mais gordura junto. Quando você for secar essa gordura, vai levar mais tempo. Então você vai perder massa muscular durante esse processo, porque você vai ficar em hipocaloria mais tempo. Então não vai funcionar, perfeito? Quando você come sujo, você agrava isso, porque você piora a sua sensibilidade à insulina. Então o seu bulk tende a ser ainda pior. A sua saúde vai ser pior. E aí quando você for secar, você vai estar com a saúde ruim, com o metabolismo ruim, apesar de ele estar acelerado, você está com uma sensibilidade à insulina horrível. Então o cut vai demorar mais ainda para responder. Então isso quer dizer o quê? É uma atitude extremamente perigosa para a saúde e para o próprio resultado, porque não vai adiantar. Você não vai chegar no seu objetivo fazendo dessa forma, com velocidade alta ou com caloria ruim. Você precisa comer bem e dentro da sua necessidade. E pensando nesse sentido, o mais inteligente é você crescer seco. E eu separei um vídeo para você com ensinamentos para que você possa crescer seco, com qualidade, certinho. E para isso eu vou deixar você com este vídeo aqui. Dá uma conferidinha, não esqueça de deixar um comentário falando se ajudou ou não.